Eu vou apresentar para vocês a palestrante Vanessa Skrobak. Olá. Olá, seja muito bem-vinda, Mama. Convidada Mama Zenzen Luange, é o nome religioso da doutora Vanessa Skrobak Molinas. Ela é autoridade do Candomblé, Congo, Angola, farmacêutica e bioquímica pós-graduada em neurociência, psicologia positiva, mindfulness. Tá tudo certo. Atua confluindo ciência e espiritualidade na medicina tradicional de terreiro. Adepta da filosofia Bantu há mais de 25 anos. Conflui ciência e tradição dos povos originários, promovendo a medicina de terreiro como forma de cura dos males visíveis e invisíveis. Acredita na racionalização da fé e na espiritualização da ciência como processos fundamentais para a humanização de homens e a natureza. Com vocês, Mama, Candomblé, medicina para o corpo, mente e espírito. Axé, Andréia. Axé. Boa tarde a todos. Boa tarde, nessa tarde linda e ensolarada de sol. Eu agradeço ao Nganga Pambundila e todas as divindades por esse encontro, por poder confluir com vocês. E agradeço também aos organizadores desse enriquecedor congresso. A gente precisa, né, enquanto humanidade, a gente precisa, enquanto jovens produtores, independentes de idade, isso é muito bom para nossas saúdes. E são dessas saúdes que eu quero falar um pouco para vocês. Desmistificar um pouco o conceito. É muito difícil fazer isso em 15 minutos, 20. Então, desde já me coloco à disposição de todos, nas redes sociais, enfim, aonde me encontrarem por aí, para maiores elucidações. Mas, basicamente, do que trata, porque o candomblé é uma medicina do corpo, da mente, do espírito, né? Apesar de tão mal visto, ou erroneamente visto, ou pouco visto na sabedoria, na cultura em geral, né? Primeiro, o que é candomblé? Candomblé é uma religião, candomblé é uma cultura, candomblé é política, candomblé é lugar de acolhimento, candomblé é toda uma comunidade, né, e uma forma de pensar, uma visão africanista, né? Ela é uma religião brasileira, para quem não sabe, é uma religião brasileira de matrizes africanas, né, e indígenas. Então, por que matrizes e não matriz? Porque quando a gente fala em África, nós estamos falando de 54 países, né? Então, já começa uma série de diferenciações por aí. Mais de 3 mil etnias e tudo mais. Muitas línguas, muitos idiomas, muitas civilizações. E foram essas que vieram também para o Brasil, né? Na época do Brasil colonial, na escravatura, todo aquele horror que a gente pouco conhece, pouco difunde, pouco divulga, mas não é a pauta dessa palestra de hoje. Mas eu aconselho a todos a se aproximarem mais, porque é só através dessa memória que a gente entende o nosso hoje. Para quem se acha muito distante do candomblé, mas eu não conheço, eu não tenho nada a ver, ou eu não, né? É um mundo distante. Eu vou mostrar para vocês, vou tentar em 1 minuto, que não é tão distante assim. Todo mundo conhece o samba? Todo mundo conhece palavras como moleque, né? Como bunda, como marimbondo, enfim, nós temos uma infinidade, centenas, milhares de palavras bantu, por exemplo, no nosso idioma português, né? No português brasileiro. Então, o Brasil, ele foi formado, a gente sabe que Pindorama foi formado pelos indígenas, pelos povos indígenas, se tornou Brasil com a vinda dos colonizadores, né? Com a chegada deles aqui, com a posse pelo poder, pela força dos colonizadores europeus, trazendo esses negros
reis, rainhas inteligentíssimos, com uma série de propriedades, mas eles foram usurpados, roubados e trazidos para o Brasil, para formar o Brasil. Nós estamos falando aí de 3 séculos da vinda só do povo banto, né, para o Brasil. Quem são os bantu? Bantu é o povo da região subsaariana, debaixo do Saara, uma faixa que engloba vários países. Congo, Cabinda, Angola, Guiné, por aí vai, e de centenas de civilizações. Então, cada civilização com a sua cultura, sua língua própria, sua comida própria, sua música própria e o seu culto ancestral ou divino, divinatório próprio, né? Então, é muito complexo a gente falar. Mas o que nos importa aqui agora para passar para vocês? Esse grupo de sábios, ainda que na dor, né, nas mazelas ali, nós estamos falando de milhares, mais de 4 milhões, né, falam até 8 milhões de negros trazidos, bantos, só dos bantos trazidos para cá, para o Brasil. Fato é que nos 3 primeiros séculos, né, de colonização do Brasil, eles formaram e ajudaram a formar o Brasil. Com o seu trabalho na agricultura, com o seu trabalho braçal, com o seu sangue, com o seu corpo e tudo mais. E eles trouxeram na bagagem também, além da fé deles, da resistência, né, e da resiliência ancestral, eles trouxeram a sua forma curativa. Tá? E o que nós estamos falando? De que cura que é essa? Por que essa medicina? Começa que medicina, para a Organização Mundial de Saúde, é toda a prática, toda a crença, provada pela ciência ou não, comprovada cientificamente ou não, mas que afasta doenças, que traz bem-estar acima de tudo, né? Porque saúde é isso, saúde nem sempre é a cura de uma doença, ou seja, a ausência dessa doença, melhor dizendo, mas ela é o bem-estar. Né? Isso nos ensina já em que a gente, mesmo com determinada patologia, se a gente souber conviver com ela, né, e exercitar aí a nossa prática medicinal para a mente, para o corpo, para o espírito, a gente também está praticando uma forma de cura e de medicina. É aí que o candomblé entra. O candomblé vê o corpo, vê o homem, vê o ser humano como parte da natureza, mesmo, né, nós somos seres da natureza, tal qual uma árvore, tal qual a terra, o sol, a lua, os animais, nós somos também natureza. Então ele não desintegra, como a medicina convencional, alopática, às vezes, geralmente faz. Eu mesma aprendi na faculdade de farmácia e bioquímica que eu não podia contar com Deus, né, com a ajuda de Deus para preparar um medicamento. E é certo, e isso faz sentido, e está tudo bem. Então, para a gente fazer um medicamento para as pessoas tomarem, a gente tem que comprovar aquela eficácia, aquela dosagem, né, para saber da ação, do princípio ativo, o mecanismo de ação no organismo, e está tudo certo. Só que a gente não precisa, né, extinguir as outras formas de cura, as outras formas de bem viver. Essa é a questão, que os tempos modernos estão lidando e estão esquecendo. Então, estão esquecendo de ritualizar, né, as coisas da vida, tudo da vida, um beber de água. Quando a gente ritualiza, a gente põe essa atenção plena naquela água, aquela água, ela recebe uma vibração. Que vibração que é essa? Que é o princípio, né, de muitas curas espirituais, quando a gente fala. Começa lá do Kemet. Então, no Egito Antigo, a gente está falando aí de 3.000, 4.000 anos antes de Cristo, Imhotep já falava, né, da cura através das frequências. Então, de uma alta frequência vibracional, e da instauração das doenças, da patologia por uma baixa frequência. Então, resumidamente, né, alguns milhares de anos depois, é o que a gente continua fazendo.
através da força das folhas. Então, da mesma maneira que um medicamento ele é tirado, extraído, criado, estudado a partir dos princípios ativos de uma folha, essa folha não deixou de ser curativa e nem ter o seu poder porque está sendo tomada de uma forma ancestral ou de uma forma ritualizada ali em formas ou de chás, ou de emplaços, ou de tintura, ou de banho. Ela continua sendo ativa. O que a gente tem que lidar é com a desvalorização dessa cultura, porque hoje a gente racionalizou tanto o nosso modo de vida, que a gente espera ficar doente para depois a gente usar alguma medicação alopática para então a gente curar o sintoma, né? E a gente não ir lá na fonte do problema e a gente se tratar como um todo. O que o candomblé faz é integrar tudo. Então, é uma medicina integrativa, onde saúde, bem-estar, né? A saúde física interage com a emocional, que interage com a mental, que é diferente também um pouco de emoção. Desculpa, tá passando um cachorrinho pela rua. Integra com a saúde espiritual. Então, saúde mental, saúde física, saúde espiritual caminham juntos, inclusive com a saúde amorosa, com a saúde que a gente chama de financeira, que é muito diferente também do que as pessoas têm um conceito de que é para enriquecer. Não é isso, é porque tudo influencia no nosso dia a dia, influencia no nosso corpo, influencia nas nossas relações. Na nossa relação com o bem-amado, bem-amada, a relação familiar, a relação com pessoas próximas, a relação com o dinheiro. É isso que acontece, a relação com o trabalho. Cai no conto popular uma forma mística e mágica de que, olha, então vamos fazer algum trabalho, não é assim que dizem, né? Ou para amarrar alguém, ou para ficar rico. Veja, não é assim. Mas é possível sim a gente equilibrar, ou melhor, alinhar. A gente trata mais com alinhamento do que por equilíbrio, né? Equilíbrio seria a gente dizer que nós somos feitos dos elementos, todo mundo conhece. Quais são os 4 elementos principais do universo da humanidade que a gente conhece? A gente sabe que tem mais, mas os 4 são a água, terra, fogo e ar. Quando a gente fala em equilíbrio, então seria destinar 25%, né, de uma estrutura para cada um desses elementos para ficar equilibrado. Então, não é isso que acontece na natureza. O que acontece é um alinhamento. Um exemplo, nós somos feitos de 75% de água. O nosso corpo tem 75% de água. Não coincidentemente, o nosso cérebro tem 75% de água em sua composição. Quando a gente pega o planeta Terra, ele tem 75% de água. Então, veja, quando eu falo que o candomblé promove esse tipo de medicina, né, está querendo dizer que tudo que existe no macro existe no micro. E deve ser tratado com a mesma importância e inteligência. Inteligência no sentido não só do intelecto, mas como Suzana Herculano coloca, até recentemente numa entrevista, numa forma plástica, de plasticidade, de movimento, de se moldar e de funcionar. Essa é a ideia dessa medicina. Quando então os nossos elementos, né, água, terra, fogo, ar, do nosso corpo, e que eles estão harmonicamente alinhados, que é essa a ideia, então nós estamos bem. É quando a gente flui, é quando as coisas andam, e tudo aquilo que nos pertence, porque nós somos um bioma. Nós somos assim, um bioma composto por ecossistemas, né, e composto por vários sistemas, e aí por várias células e por núcleos, enfim. Nós somos tal qual a Amazônia,
é um bioma tal qual, né, Caatinga, Pantanal e assim vai. Ou seja, a gente não pode esperar que um bioma, um ser humano, para ele funcionar, ele tem que ter uma fórmula correta, uma fórmula única, certeira. Não é essa a ideia. A ideia é a gente se conhecer, por isso a prática do autoconhecimento, da autointimidade, né, e da autocura, que o candomblé promove, por exemplo, para adeptos e não adeptos. O que eu chamo de adeptos são os iniciados, né, no caminho, nesse percurso, e os não iniciados também, que podem se beneficiar. Então, o que acontece é esse alinhamento dessas estruturas de uma maneira ancestral. Esse é um conhecimento só para doutores, por assim dizer, mas são os sabedores mesmo dessa tradição, os benzedores, os curadores, as mães de santo, pais de santo, que também são vistos de uma forma não legal, sempre uma forma pejorativa, né, com pouco reconhecimento, como se o que fizesse fosse apenas uma simpatia, uma coisa mística qualquer, e não é. Na verdade, são pessoas sabedoras dessa filosofia, mais do que filosofia, dessa medicina e dessa prática ancestral, né, de milênios aí na nossa árvore genealógica, e que resistiram bravamente, e então confluíram e trouxeram para o período de colonização aqui do Brasil, para a formação do Brasil, junto com os indígenas, porque os indígenas brasileiros, que também a gente sabe que são várias etnias e civilizações, eles também têm as suas práticas, né? E são as suas práticas que confluem uma com a outra. Então, indígenas, os negros africanos, confluíram também na sua dor, né? Para se manterem, então, para poder se curar, para poder curar as suas dores. Veja, os médicos não eram também liberados para eles, né? Então, onde que eles tinham assistência médica? Infelizmente, o SUS não existia naquela época. Então, e mesmo a gente tem relatos, né? Tem até aqui para deixar até como uma referência curiosa para vocês, no artigo, no universo mágico das curas, o papel das práticas mágicas e feitiçarias no universo do Mato Grosso setentista, tem também uma informação muito curiosa, né, porque fala que essas práticas mágicas, chamadas de feitiços, e eu particularmente gosto desse nome, é isso mesmo, né? Eu não gosto da conotação pejorativa que leva, eram usadas também pelos colonos, para suas vidas, para salvar a vida de filhos deles mesmos, mesmo eles tendo os seus boticas, os seus clérigos que eram doutores, e os conhecidos jesuítas, muito ativos da medicina na época. Então, mesmo assim, eles recorriam aos conhecimentos dos povos originários, né? Agora, isso não impedia também de quando eles não eram atendidos ou quando eles se desgostavam de alguma situação, mesmo não no cunho curativo, deles denunciarem essas pessoas pelas mesmas práticas. Então, aí a gente entra no universo machista, patriarcal e colonizador, né, que nós vivemos até hoje, principalmente aqueles que descendem diretamente desses povos. É por isso a importância que nós temos da preservação dessa identidade, e eu trago justamente esse tema na valorização como medicina tradicional de terreiro, onde se conflui todos esses saberes em prol, sim, da cura, em prol, sim, da prática medicinal. Eu posso atestar, porque os saberes, a única diferença de uma fitoterapia, por exemplo, para as ervas que nós usamos nos nossos rituais e na cura das pessoas, é porque a fitoterapia foi estudada, né? Então, eu gostaria que também essa medicina de terreiro
fosse, e assim eu espero abrir portas para isso, para que também seja estudada, valorizada, como ela tem que ser, porque funcionar ela já funciona, né? Então é isso. E aí nós temos, não sei quanto tempo eu tenho, mas nós temos algumas formas, né, de prática dessa medicina, tá? Que começa sempre, Andréa já apareceu, ela vai me cortar. Essa prática, e como que funciona ali na prática, né? E Celina falou aqui muito bem de caminhos, olha como a gente conflui. Nós, no Candomblé, tratamos também a nossa jornada na Terra, né, a nossa vida, a nossa saúde, como caminhos. Então, nós estamos aqui para caminhar, né? E os caminhos que a gente faz, através das nossas escolhas, são orientadas pelas divindades. Então, através do jogo de búzios, que não é um jogo, né, adivinhatório, um oráculo adivinhatório, não tem esse conteúdo para a gente. É uma ferramenta ancestral divinatória, onde nós temos acesso a essas divindades que nos orientam, são orientadores de conduta, dizendo, você está indo para o caminho certo, você está indo para o caminho errado. Caminhar depende da gente. Então, não há ninguém que escolha pela gente, né? Por isso que é tão importante esse passo, essa sensibilidade e essa vontade para a gente dirigir nossos caminhos na vida. Mas é através disso, começa com o jogo de búzios, onde nós acessamos essa ancestralidade com a vida presente e vamos alinhando, organizando, através dos ritos, sim. Nós somos uma religião extremamente litúrgica e ritualística, né, os chamados ebós, saculupembas, os trabalhos que são mal vistos, mas são tão importantes para alinhamento energético da gente. Porque quando a gente fala, por exemplo, só dando uma pincelada, quando nós falamos, e eu trago para vocês que nós temos 75% de água no nosso corpo, no nosso cérebro, e que as águas da Terra formam em torno desse mesmo percentual, me fala uma coisa. Vocês sabem que o mar, por exemplo, é extremamente influenciado pela Lua, né? A gente tem o fluxo das marés, que cientificamente nos comprovam. Ora, se influencia o mar nesse ir e vir, né? Do retrai, expande, o que vocês acham que a Lua faz no nosso corpo e no nosso cérebro? Então, quando a gente faz uma prática em determinada fase da Lua, não é um misticismo, não é uma questão mística somente, ou telúrica, de na fase crescente a gente cresce na vida, na fase minguante a gente mingua na vida, não é só isso. Né? Eu espero que um dia, porque eu sou curiosa, eu venho da ciência e acho que nós estamos caminhando para isso, em que a gente consiga uma comprovação, mas também precisamos entender que ela não é fundamental, que a vida pode fluir e funcionar sem uma explicação lógica e racional, como sempre funcionou. E é isso que importa. O que importa é a gente vivenciar todas essas práticas, essas possibilidades para expandir a nossa mente, né, e alcançar o bem-estar. Seja o Tecoporã dos povos indígenas, né, seja a filosofia dos Minquice e da Dikenga Bantu dos povos africanos. Eu agradeço demais esse encontro, eu adoro falar, eu falaria aqui umas 2h30, 3, com certeza. E é isso, quem quiser saber mais, me procura, segue nas páginas que eu costumo falar lá. Muita pouca coisa, mas eu costumo, viu? Zamba Patessá, gratidão, muito axé, que essa energia chegue a todos vocês. E o exercício prático, gente, querem realmente exercício prático? Põe a cara no sol, literalmente. Hoje está um dia lindo, né? Aí hoje à noite temos lua cheia.
né? Temos a transição aí do crescimento, do ápice da lua crescente para a lua cheia. Essa noite ela está realmente mágica, por isso que eu estou saindo daqui, vou ritualizar, né? Tenho função, tenho compromisso. Oi? Temos perguntas. Então bora lá. Bom, a Samantha, como você lida com os preconceitos religiosos, especialmente estando dentro da área da ciência? Samantha, eu sou uma filha de Matamba, né? Uma divindade guerreira, divindade do fogo, que carrega todos esses elementos de uma forma muito potente, né? Não forma de brisa, é sempre aqueles ventos, aquelas tempestades, aquele fogo, eu passo por cima. Mas eu acho que a gente sempre pode passar por cima com uma colherinha de mel pela boca. Eu trago esse pensamento que é falta de desinformação, sabe? Veja, o patriarcado, né, os colonizadores, eles destruíram ou tentaram destruir toda uma visão sobre o povo preto, né? Então, tudo que vem do negro é feio, é ruim, é pobre, é ineficiente, e a gente sabe que não é verdade. E os que não sabem precisam despertar para isso. Então, para mim, é através da informação. Eu, por exemplo, segunda-feira desta semana, estive participando a convite do pessoal do Ciência em Show, não sei se vocês conhecem, é um grupo de físicos da USP e que confluem a ciência em tudo que eles conhecem. E eles têm um programa, né? E me convidaram. Então, eu fiquei lá falando 1h30 justamente sobre essa confluência. E eles adoraram. Por quê? Porque abre, né? Abre o campo, abre a mente. A gente sabe, assim, não está tudo em uma pessoa só, não está tudo em um só. Então, o que falta na ciência está na espiritualidade. Né? O que falta na espiritualidade, na religiosidade, está na ciência. E eu costumo dizer que é para isso. Eu faço esse meio de campo, nem que seja da minha pequena comunidade, mas em prol de tornar humanos mais humanos. É isso. E dos preconceituosos, a gente passa por cima. Muita gratidão, muito mesmo. Tudo de bom. Obrigada, eu agradeço mesmo, um Gaçaquidila na minha língua, e realmente que essa força, que esse axé chegue a todos vocês, e de verdade, coloque a cara no sol, coloque a cara na lua, muito axé para todo mundo, axé. Obrigada.